punho, a fratura do rádio colou torto, ficou a munheca virada assim, dolorosa, diminuição do movimento, rotação mais dolorosa. E aí, o que fazer? Então eu vou falar nesse vídeo sobre fraturas do rádio, fraturas do punho ou do pulso e as complicações que podem ocorrer. Mais especificamente vou falar da complicação que se chama consolidação viciosa. O que significa isso? Significa que houve uma consolidação, houve a cola, porém ela ficou de uma forma diferente da anatomia original. E o nome técnico que a gente utiliza é consolidação viciosa. E eu vou responder as seguintes perguntas. Primeiro, como a gente avalia todo o quadro do paciente com essa consolidação viciosa. Segundo, o que pode ser feito para amenizar. E terceiro, quando fazer as cirurgias corretivas, que são as osteotomias, ou em alguns casos artrodeses. Tem duas cirurgias que são relativamente famosas, que são a técnica de Sauvé-Caplange, a técnica de Darrach e a mais comum, que é a osteotomia corretiva do rádio distal. Então, quando indicá-las? Então, muito bem, respondendo à primeira pergunta, a gente tem que avaliar algumas variáveis num paciente com consolidação viciosa. Primeiro, a idade. A gente tolera um pouco mais esse desvio no idoso e nas pessoas. Quando a gente fala idoso, não a idade em si, mas a idade biológica dele, se ele é muito ativo, se ele é menos ativo, faz atividades menos intensas, mais baixa demanda. Isto é fundamental. Então, pacientes de mais baixa demanda, a gente tolera um pouco mais essa consolidação viciosa, que em geral a sensação que dá aqui, esse ossinho aqui da una, como se ele tivesse crescido, né? A um certo afundamento do rádio. Então, isto já é um fator importante. Qual é a demanda do paciente? Ele é jovem, pega peso, isso já vai somar um pontinho ali nessa avaliação. A outra questão é qual é a limitação do movimento, porque tem algumas pessoas que, apesar de estar com uma consolidação numa posição não original, tem uma amplitude de movimento muito boa, não tem bloqueio, consegue desempenhar as atividades do dia a dia sem restrição. Então isso é um fator a ser considerado. Outras têm limitação principalmente na pronossupinação, que é esse movimento de rotação do braço. Então a gente vai avaliar também a amplitude de movimento nas suas várias formas, né? Rotação, flexão, extensão e esse movimento que é o desvio ulnar radial, que também é um movimento importante para algumas funções do dia a dia. Então, a demanda, né, a idade do paciente, a amplitude de movimento e o terceiro, que talvez um dos mais importantes, é a dor. Alguns pacientes se adaptam melhor à dor, a nova anatomia da consolidação viciosa não são tão dolorosas para alguns, para outros já são incapacitantes. Então começa a ficar edemaciado, começa a ficar inchado. Isso também a gente vai levar em consideração. Quando há dor intensa, a gente tem que considerar esse paciente para os tratamentos que eu vou falar a seguir. E a última variável, né, extremamente importante também, são os exames de imagem. A gente vai fazer radiografia, algumas vezes ressonância, e ver como que está essa arquitetura, se há um desvio dentro da articulação, ou se o desvio é mais embaixo, ou uma angulação, se há alguma rotação de fragmentos. Tudo isso a gente vai colocar nesse planejamento para planejar o tratamento de forma a restabelecer a função, melhorar a dor e melhorar a qualidade de vida do paciente. E já entrando no tratamento, a primeira pergunta é como que a gente pode aliviar os sintomas, né? No momento inicial ali, qual é a abordagem inicial? Então, naturalmente, a resposta é a fisioterapia, uma fisioterapia bem feita, e alguns pacientes podem precisar de mais sessões.
a gente vai fazer drenagem, vai fazer manipulações articular, ganho da amplitude de movimento desde que não haja bloqueio ósseo. Isso é muito importante, porque se está fazendo a fisioterapia e há algum bloqueio ósseo, a fisioterapia vai piorar, na verdade. Então é importante não haver esse bloqueio. Então, a fisioterapia, medidas analgésicas, anti-inflamatórios, uso de órteses pode auxiliar também como um alívio sintomático, porque às vezes essa consolidação viciosa está muito recente, é uma coisa que o corpo ainda vai adaptar. E quando é indicado a cirurgia? Então, de certa forma, a resposta eu já dei respondendo às questões anteriores. A gente vai olhar todos esses fatores, vai olhar a questão estética. Isso deve ser considerado, sim, na minha opinião. Eu já tive uma opinião diferente há uns 10 anos atrás. Eu não operava por questão estética puramente, porque a gente da ortopedia, a gente tem uma formação de primazia da função, né? Sempre pensar na função, na amplitude. Mas a gente vai amadurecendo. Aconteceu que eu operei 2 pacientes do sexo feminino que tinham amplitude ótima, não tinha dor, mas falou assim: doutor Tomás, eu estou muito incomodada com a estética, estou disposta a passar pelo procedimento. A gente conversou a respeito, botou na balança, né? Passei para ela todas as vantagens e desvantagens e optamos por fazer a cirurgia. As duas, felizmente, ficaram muito satisfeitas. Houve uma melhor estética sem ter prejuízo da função, não teve nenhuma complicação. Isso tudo e com a experiência de outros colegas também. Então hoje eu já sou mais flexível em operar e eu considero sim a questão estética um fator a ser considerado. Então, além da estética, como eu já falei, a amplitude de movimento, quando está muito limitado, as cirurgias de ressecção da cabeça da una ou uma artrodese pode dar mais força para o paciente, pode mais dar amplitude, isso vai torná-lo mais funcional. Felizmente, hoje a ortopedia avançou muito, a gente dispõe de implantes, de materiais, placas e parafusos que são menos invasivos do que eram antigamente e são mais firmes, as placas bloqueadas principalmente. Então a gente pode fazer osteotomias para corrigir essas deformações e muitas vezes nem vai precisar de enxerto. No passado quase sempre era necessário tirar o enxerto da bacia, né, da crista ilíaca, para compor essa cirurgia. Hoje em dia raramente é necessário. Então, resumindo, para indicar a cirurgia, o paciente tem que ser avaliado como um todo, ele tem que ter passado pela fase 1, que é a fase da fisioterapia, desde que não haja, reforço, desde que não haja um bloqueio mecânico ósseo, porque aí a fisioterapia tem que ser uma fisioterapia específica, especial, não pode ser uma fisioterapia comum, porque a tentativa de melhorar quando há um desnivelamento articular muito grande ou um bloqueio ósseo, isso vai piorar os sintomas. Então, avaliar o paciente como um todo, passar pela fase de reabilitação da fisioterapia e então ser discutido caso a caso os prós e os contras das técnicas possíveis, considerando a osteotomia corretiva do rádio, a técnica de Tarrasch e a técnica de Salvé-Caplange. É isso, eu vou deixar aqui no vídeo um link para contato, caso você queira uma avaliação individualizada e específica para o seu caso. É óbvio que esse serviço tem custos, mas vou deixar também aberto aqui os comentários, totalmente gratuito, para você mandar uma pergunta. A pergunta é muito bem-vinda também, isso ajuda outras pessoas. É só deixar aqui no comentário e eu tento responder todas da melhor forma possível. Muito obrigado. Não deixe também de assistir, eu já fiz um vídeo que se chama Complicações da fratura do rádio distal e de certa forma esses dois se complementam. E eu vou deixar também aqui no link na descrição.